chinesa não é replicável. A China é um país socialista, com um capital financeiro próprio, público imenso. Então, por exemplo, a questão urbana chinesa. Cada cidade chinesa tem um banco próprio. É um banco que cria moeda para financiar as suas infraestruturas. Por exemplo, o metrô de Xangai. O metrô de Xangai, que é o maior metrô do mundo, em 96 era zero. Hoje é o maior metrô do mundo. Era zero em 96, hoje é o maior metrô do mundo. 56% do metrô de Xangai foi financiado pelo Banco de Xangai, que criou moeda. Emitiu moeda, como diz o outro, né? E não teve inflação. Teve a contrapartida de bens e serviços com o metrô de Xangai. O Brasil não tem isso. O grande nó do Rio de Janeiro e do Brasil é que não existe o capital financeiro que sustente o desenvolvimento urbano do país. Então nós partimos de duas realidades completamente diferentes, né? Um país socialista, a terra é pública, né? Não é privada como no Brasil. Mas se for dar um exemplo com Estados Unidos e China, a diferença Estados Unidos, o que acontece? Pode parecer que não, mas a realidade urbana de um país como os Estados Unidos e a França teve muito mais planejamento do que nós imaginamos. É? Sim, muito mais planejamento do que nós imaginamos. Então, por exemplo, uma cidade como Chicago, ela foi planejada e construída como um entreposto, o entroncamento rodoviário e ferroviário para a expansão do oeste dos Estados Unidos. Ela foi planejada para isso. Entendi. Né? E mais, né? Os Estados Unidos é um caso em que não teve feudalismo lá, né? Então, nas 13 colônias, né? Então, o capitalismo surge de si mesmo, né? Então, é uma outra realidade em relação à Europa, por exemplo. Né? Em Europa, as cidades europeias têm uma característica particular que elas nascem com um índice de abertura para fora muito pequeno, porque elas são autossuficientes, né? Elas surgem como cidades autossuficientes e quando elas se juntam, criam suas condições para as revoluções burguesas na Europa, né? E a unificação dos países, como o caso da Alemanha, o caso da Itália e tal. O Brasil não. O Brasil, as cidades nascem, por exemplo, no litoral e voltadas com alto índice de abertura exterior. Então, o desafio urbano brasileiro, em primeiro momento, ele passou pela unificação do mercado interno brasileiro. Então, essas cidades elas tinham que deixar de ser parte de uma economia baseada no capital comercial para fora, para serem parte fundamental do capital industrial brasileiro que surgia. Então, hoje, nosso desafio qual é, Pedro? Não sei se você concorda comigo. Não dá para falar em processo de urbanização no Brasil hoje, e Rio de Janeiro em particular, sem fugir do tema da industrialização. Porque as cidades modernas, elas surgem no bojo de processo de industrialização. E quando acontece o processo